Boa tarde, amigos, tudo bem? Então, quero agradecer imensamente as centenas de dúvidas e sugestões que eu recebi em decorrência do último vídeo postado. Chamou a atenção que foram contempladas todas as áreas do direito e eu prometo que eu vou me esmerar para responder a cada uma delas. E hoje, em função de que várias dúvidas e sugestões convergiram para esse mesmo assunto, eu optei por falar sobre o acúmulo de função e o desvio de função. Pois bem, acúmulo de função o que é? É quando o trabalhador ele é contratado para exercer uma função X e no decorrer do contrato de trabalho ele passa a acumular outras funções, né? Esse acúmulo de função ele tem que ter a anuência do trabalhador, ele tem que concordar, senão ele é considerado ilícito. O que o artigo 468 da CLT determina? Que eu vou ler para vocês. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Ou seja, se o trabalhador não consentir, não concordar com esse acúmulo e não receber nenhum percentual a mais, ele é ilícito. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Ou seja, o parágrafo único ele determina que se o empregador requerer que o empregado volte a exercer apenas a função para a qual foi contratada, não haverá nenhum prejuízo. Cabe salientar aqui o seguinte, que se houver essa alteração contratual, né, sem anuência do trabalhador, ele pode vir a juízo, né, requerer a rescisão indireta, que está disposta no artigo 483 da linha A. O que é a rescisão indireta? Rescisão indireta é quando o trabalhador informa o descumprimento contratual do empregador. Ambas as partes, tanto o empregado quanto o trabalhador, têm obrigações, né, têm direitos e deveres. A partir do momento que o empregador, sem o consentimento do trabalhador, exigir que este acúmulo comece a acumular funções, ele pode sim requerer essa rescisão indireta, tá? Vou ler para vocês o que diz o artigo. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, letra A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Daqui entra uma série de questões. Quem quiser entender um pouquinho melhor a questão da rescisão indireta, dá uma olhadinha num vídeo que eu fiz lá que eu expliquei a linha por a linha, tá? Enfim, essa é a questão do acúmulo de função. O acúmulo de função, ele não tem um percentual estabelecido na CLT. Olha que interessante isso, né? Ainda com a reforma que ocorreu em 2017, enfim, não existe um artigo falando sobre isso. Mas existe uma lei super antiga, de 78, eu nem tinha nascido ainda, Lei 6.533, que determina, né, a questão dos artistas, enfim, regulamenta a profissão dos artistas, né? E o artigo 22, ele estabelece um percentual de até 40% sobre o acúmulo de cada atividade extra, cada função extra, que eu vou ler para vocês. Artigo 22. Na hipótese de exercício concomitante de funções dentro de uma mesma atividade, será assegurado ao profissional um adicional mínimo de 40% pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada. Então aqui ainda o trabalhador ele pode optar, porque daqui a pouco a função que ele está acumulando é uma função inferior à dele, né? Então ele pode optar por receber um percentual com base no salário contratual dele, tá? Então a princípio é isso com relação ao acúmulo de função. Desvio de função não tem nada a ver com acúmulo de função. Desvio de função é quando o trabalhador ele é contratado para exercer uma função X e imediatamente ele já começa exercendo uma outra função, né? Que não compreende nada das suas atribuições para a qual foi contratado. Então aí ele vai ter que analisar a questão de salário, questão de jornada, os benefícios, enfim, para ver se ele vai ter alguma coisa para reclamar ou não. A princípio, pessoal, é isso. Espero que eu tenha contribuído. Qualquer dúvida que tiver é só me chamar que eu vou responder com o maior prazer. Um excelente finalzinho aí de quinta-feira para vocês. Beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Até amanhã.